Olá! Vamos começar aqui uma verdadeira investigação, quase uma história de detetive. Só que o mistério está dentro da nossa própria mente. E para já colocar as cartas na mesa, a pergunta é essa: a gente realmente controla a nossa própria mente? Será que temos mesmo controle total? Essa é a grande questão, o centro do enigma que a gente vai tentar desvendar. Ok, então vamos lá. Nossa investigação começa com aquelas primeiras pistas, sabe? Aqueles indícios que nos fazem pensar: será que a gente é mesmo quem a gente pensa que é? A verdade é que, vira e mexe, a gente se pega em situações assim. Fazemos coisas que depois nos perguntamos: ué, por que eu fiz isso? Ou então, somos tomados por umas emoções que parecem surgir do nada. E aquele sofrimento, às vezes, que a gente carrega sem nem saber direito de onde vem? Pois é, existe um espaço, uma lacuna, entre quem a gente é de fato e quem a gente acredita ser. E tudo isso nos leva de volta para a pergunta principal. O que significa, na prática, afirmar que o sujeito não é totalmente consciente de si? Essa é a pergunta que vai ser o nosso norte, o fio condutor de toda essa investigação. Então, tá na hora de apresentar o principal suspeito desse nosso mistério, uma parte gigantesca e totalmente oculta da nossa própria mente. E o nome dele é o inconsciente. E olha, isso foi uma ideia revolucionária, porque não é só um lugar onde as coisas ficam guardadas, não. É uma força ativa. Uma dimensão inteira da nossa mente cheia de pensamentos, de memórias, de sentimentos que, mesmo a gente não tendo acesso direto, estão lá o tempo todo influenciando o que a gente faz, o que a gente decide, o que a gente sente. Para entender melhor, não pense no inconsciente como um porão, um depósito de coisas velhas. Pensa mais como um copiloto. Isso, um copiloto ativo, que está ali do nosso lado, no carro da vida, e que tem a sua própria agenda, os seus próprios planos, e fica ali, dando umas cutucadas no volante, mudando a nossa rota, muitas vezes sem a gente nem se dar conta. Mas como a gente sabe que esse copiloto existe? Pelas evidências, pelas pistas que ele deixa. São como as impressões digitais do inconsciente, sabe? Aqueles comportamentos que a gente repete e nem sabe por quê. Aquelas emoções que chegam com tudo, sem um motivo claro. Aqueles pensamentos que simplesmente invadem a cabeça da gente. Ou aquele sofrimento que insiste em ficar, mesmo quando tudo parece estar bem. Tudo isso são rastros dele. Ok, se existe todo esse mundo escondido, a pergunta é como é que um detetive da mente faz para chegar lá? Bom, é aqui que a gente vê uma virada de chave, uma mudança fundamental no método da investigação. No começo, a tentativa foi pela hipnose. A ideia era meio que desligar a mente consciente para conseguir tirar as informações lá de dentro. Só que aí veio a grande sacada. A hipnose acabava impondo a vontade do terapeuta, não revelando a verdade do paciente. O verdadeiro pulo do gato, o grande avanço, foi quando o objetivo mudou. Não era mais sobre controlar, e sim sobre escutar. Simplesmente escutar o que a própria mente tinha a dizer. E a diferença entre uma coisa e outra é gritante. A hipnose era sobre controle, sugestão, quase um comando. Já a associação livre, não. Ela devolve o poder, a agência para o próprio paciente. A ideia não é mais dar a volta na mente, mas sim trabalhar junto com ela, seguir o rastro que ela mesma vai deixando. E a ferramenta para isso, essa técnica revolucionária, é a associação livre. O convite é bem simples na teoria, mas super poderoso na prática. Diga absolutamente tudo o que passar pela sua cabeça, sem filtro, sem censura, sem achar que é bobagem. A aposta é que quando a gente baixa a guarda do nosso sensor interno, o caminho para as conexões do inconsciente se abre. E é aí que a gente começa a ver a lógica escondida por trás do que nos faz sofrer. Certo. Agora, com essa nova ferramenta em mãos, o nosso detetive da mente começa a conseguir pegar as pistas, mesmo as mais sutis, que o inconsciente vai deixando pelo caminho. A grande questão agora é, tá, mas como é que o inconsciente fala? De que jeito esses conteúdos escondidos conseguem aparecer? Então ele se manifesta de várias formas, por diferentes canais. Por exemplo, através dos sintomas que incomodam, daqueles padrões de comportamento que a gente vive repetindo, nos sonhos, claro, que Freud chamava de a via régia, o caminho principal para o inconsciente. E também de um jeito muito forte na própria relação que se cria ali na sala com o analista. Só que tem uma pista que é meio contraintuitiva, mas que é talvez uma das mais importantes. Sabe quando na investigação o rastro parece que esfria,
A conversa para, dá um branco, a pessoa muda de assunto. Pois é justamente nesse momento que muitas vezes a gente está chegando bem perto do ponto central do problema. O nome disso é resistência. É uma força que age para a gente não entrar em contato com certos pensamentos ou memórias. Mas o pulo do gato aqui é entender que a resistência não é um defeito da terapia, não é um fracasso, muito pelo contrário. Ela é um sinal luminoso, uma placa piscando que diz: opa, tem coisa importante aqui. É a prova de que a investigação tocou num nervo exposto. Bom, agora que a gente já tem as pistas e as ferramentas, vamos entrar no cenário do crime, digamos assim. A sala de análise. Ver como é que essas pistas todas são decifradas na prática. O processo todo funciona mais ou menos como uma dança em 3 passos. Primeiro passo, associação livre, que é quando o paciente fala, abre o campo. Passo 2, o passado entra em cena, no presente, ali na sala, através de um fenômeno chamado transferência. E o passo 3, o analista entra para ajudar a ligar os pontos, usando a interpretação. E essa tal de transferência é uma das coisas mais fascinantes da psicanálise. É o seguinte: sentimentos, padrões de relacionamento, coisas lá do passado, geralmente da infância, são projetados, transferidos para a figura do analista. Ou seja, o passado não é só contado, ele é vivido de novo, ali, ao vivo e a cores. Isso cria uma oportunidade única de entender e, quem sabe, reescrever aquela história. E, por fim, a interpretação. Aqui é o trabalho do analista quase como um tradutor dos sussurros do inconsciente. É pegar tudo isso que aparece nos sonhos, na resistência, na transferência e oferecer uma conexão, uma nova forma de olhar para aquilo, uma perspectiva que ajuda a pessoa a finalmente entender a lógica que estava escondida por trás do seu sofrimento. Chegando ao fim da nossa investigação, a conclusão principal é esta. A grande sacada freudiana é que a gente não é totalmente dono da nossa própria casa. Não somos transparentes para nós mesmos. E boa parte do que nos faz sofrer vem de conflitos, de batalhas internas que estão acontecendo num campo que a gente nem tem consciência. E é isso que resume o grande objetivo desse trabalho todo. A ideia não é apagar o conflito, mas sim jogar uma luz sobre ele. A meta é exatamente essa: tornar consciente o que é inconsciente. E, com isso, expandir o nosso autoconhecimento e a nossa chance de ter uma vida com mais liberdade. E, para fechar, fica uma última pergunta, uma reflexão para levar dessa nossa investigação. Se a nossa parte consciente não é a única autora da história da nossa vida, quem mais, então, está com a caneta na mão?